Positivos e positivas, estamos começando mais um episódio desse podcast que tem alegrado, tem edificado a vida de tanta gente. Nós estamos muito felizes de estar aqui para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, nos ensinar através de testemunho, através de experiências, de tudo aquilo que Ele colocou na nossa vida para que nós possamos ser canal de bênção na vida de vocês. Estou muito feliz, mais um episódio. Mais um episódio, hoje mais um episódio especial. É muito bom falar com pessoas que nós admiramos, né? De pessoas que nós acompanhamos, que nós já tivemos oportunidade de nos deparar com o legado que eles vão deixar aí. E o maior legado que um homem pode deixar é um livro, né? Então isso daqui fica para a eternidade. Olha aqui, e Deus falou na língua dos homens, uma introdução à Bíblia. Hoje nós vamos falar com esse homem do qual Deus tem usado de maneira poderosa, seminarista não, ele dá aula em seminário, é pastor da Igreja Metropolitana de Campinas. Nós estamos aqui com meu grande amigo Paulo On. Eu falo amigo porque eu já sou amigo deles, simplesmente de contemplar as palavras do quais ele já profere no canal, e vocês terão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse grande homem de Deus que tem retratado. Você tem esse livro lá em casa, fiéis. não tem? Tenho. Já vi esse livro aqui. Seja muito bem-vindo, Paulo. Querida Lise Galego, é um prazer enorme estar aqui no Positivamente. E a minha expectativa é que a gente possa ter aquela conversa que aquece os nossos corações, que edifica a nossa vida. Muito bom estar com todos vocês aqui. Que nós sejamos instrumentos. Já vamos começar aqui vendo seu livro, que eu já vi ele lá em casa, né? O Galego já leu. Você já leu todo, Já. amor? Todo não, eu tinha parado no meio que tinha ficado na praia. Ah, tá, recuperou, então. Essa Bíblia aqui, esse livro que já está escrito em hebraico. Você tá conseguindo Olha aí. discernir bem É. a diferença de grego para hebraico, que maravilha. Ele me contou, tá, gente? Deixa eu começar a gravar. Bom, vou aproveitar que esse livro está aqui para te perguntar uma coisa. Você já traduziu a Bíblia de hebraico ali do ladinho, comparando a Bíblia em hebraico para a nossa Bíblia que nós temos em português? Já, quando a gente aprende o hebraico e a gente vai avançando no seminário, a gente tem esses exercícios de tradução. Então, nós fazemos a tradução a partir do hebraico, por exemplo, que é o texto original do Antigo Testamento, para o português. E a gente faz essa tradução justamente para se desenvolver na língua, mas também para ver como que estão as outras traduções que nós temos, qual que é a nossa percepção da língua. Nós podemos avaliar se as opções de tradução feitas nas nossas versões são opções que realmente estão próximas. Então, a gente vai criando um senso meio que crítico com isso. Então, a gente fez várias vezes esse exercício de tradução. É isso mesmo, a minha curiosidade é essa, porque eu já vi algumas pessoas me falarem que tem algumas coisas que são bem diferentes do hebraico para o que a gente lê agora. E como eu não sei nada, né? É uma das dúvidas que eu tenho. Eu ficava falando, Galego, mas será que tem alguma contradição de uma Bíblia para outra, de uma escritura para outra? Não há contradição. Há a questão de você transpor para uma outra língua, em termos de tradução, ideias que são peculiares a um tipo de linguagem, a um tipo de cultura e que não tem correspondência na outra. Por exemplo, se nós falarmos dos hebreus, né, que são o povo do Antigo Testamento, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, eles foram um povo que viveram há milênios atrás num tipo de sociedade, num tipo de cultura totalmente contrária e oposta aos padrões, por exemplo, ocidentais. Então, só para começar, eles escrevem da direita para a esquerda, nós escrevemos da esquerda para a direita. Então, você já viu que já muda muita coisa, as palavras são diferentes. O português tem muito mais palavras, no hebraico tem relativamente poucas palavras, então uma mesma palavra pode significar um monte de outras coisas. Então, não é que a tradução ela pode corromper o texto ou pode trazer coisas diferentes. É que quando a gente traduz, a gente tem que pensar nas opções que melhor cabem para que nós, falantes, por exemplo, da língua portuguesa, possamos entender com mais clareza aquilo que o autor original, aquilo que os hebreus, aquilo que os leitores originais, eles conseguiram entender. Então, é um exercício de tradução, é um exercício, às vezes, de adaptação, de corresponder ideias com palavras diferentes. Então, é um exercício... É um trabalho. É um trabalho complexo, e os tradutores bíblicos são aqueles heróis que lá no céu a gente vai ver
ganhar galardões muito grandes, porque, olha, é um serviço muito complicado. E só de pensar também que não existe em todas as línguas, né, a tradução ainda da Bíblia. Tem muitos lugares que a Bíblia não chegou ainda, né? Existem povoados, dialetos que ainda não foram alcançados, né? Então, o trabalho do tradutor é importante dentro do nosso contexto, para que as nossas versões bíblicas elas se desenvolvam ainda mais, mas também para aquele lugar onde nem escrita tem. Então, imagina, você tem que ir lá, o missionário tem que ir lá, tem que organizar toda a gramática daquela língua para depois ensinar para todo mundo, para depois vir com uma tradução bíblica. E eles poderem ler. E eles poderem eles ler. ainda nem sabem, né? Então, é um processo de 20, 30, uma vida inteira, na verdade. É, uma vida inteira. E você é presbiteriano, pastor, Sou presbiteriano. há quanto tempo? Eu sou pastor há 3 anos, né, ordenado pela Igreja Presbiteriana. Na Igreja Presbiteriana já há quase há 6 anos, né? Mas a minha igreja de origem, vamos dizer assim, não foi a Igreja Presbiteriana, foi a Igreja Holiness, que tem um perfil teológico bem diferente da Igreja Presbiteriana. Mas o presbiterianismo ganhou vida, né, e aflorou por causa de toda a tradição familiar que a gente tem, né? Então, eu sou a 4ª geração de crentes na família. Nossa. Então, minha bisavó, meu avô, meu pai, e sou eu agora. Então, eles tiveram contato com o evangelho ainda lá na Coreia. Nossa família veio para o Brasil na década de 70 e a gente foi para essa igreja porque era uma igreja próxima de casa, tal, todas essas coisas. Mas depois, né, com todas as conversas que a gente tem entre família e toda aquela bagagem que você tem de herança, o presbiterianismo sempre foi algo teologicamente muito mais coerente para mim. Então, a partir do momento que eu estudei e que realmente ingressei na vida de ministerial, aí eu tive que fazer a opção da igreja que eu mais me adequava e concordava teologicamente. Bom, então veio de berço, né? Você já nasceu num lar cristão. Já. E você percorreu, assim, essa caminhada até aqui firme e forte? Ou você teve um meio do caminho onde você foi conhecer coisas novas? Você foi bem delicada, né? Fui. Se desviou no meio do caminho, depois Olha, voltou. foi conhecer coisas novas, para não dizer assim, você foi um desviado, assim, né? Que é a palavra que as pessoas usam, né? Olha, eu tive uma vida relativamente, vamos dizer assim, tranquila, né? No que tange a vida cristã. Então, eu acho que muita gente pode até se escandalizar, mas eu não sei quando foi o dia que eu me converti. Foi um processo, sabe? Desde a infância, eu nasci dentro da igreja, né? Então, a minha infância foi dentro da igreja, a minha adolescência foi dentro da igreja, as minhas amizades principais foram dentro da igreja. Nunca me vi fora. Teve alguns momentos, né, que a gente, né... Flerta, vê... Adolescência, provavelmente, adolescência, ali, né? Adolescência. Mas antes que acontecesse uma desgraça maior, olha só, a gente tinha um grupo grande de amigos na igreja, e todos os meus amigos eram mais ou menos meia boca, assim, né? Eram cristãos nominais, porque tinham nascido na igreja, mas não tinham um compromisso com Cristo. E eu era um dos que tinha, né, essa consciência e... por causa das amizades e tal, a gente estava flertando em, vamos aproveitar, né? Vamos fazer outras coisas, né? Tava começando a ouvir a opinião deles, não, vamos lá pra balada, vamos começar a ter algumas experiências. E eu lembro que a gente marcou de, então, tá, vamos daqui a 3 semanas, por exemplo. Eu não sei mais ou menos a data, mas a gente marcou. Vamos daqui a 3 semanas lá. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha o quê? 17 anos. Aqueles 17. bailinhos da comunidade ou não? Também. Mas antes de chegar essa data, alguns desses meus amigos foram pro acampamento. E esses caras não voltam tudo convertido? Não volta tudo loucão por Jesus Cristo? Aí eles me ligaram assim, Paulo, olha, eu conheci Jesus. Aí eu, tipo, conhecer Jesus, eu conheço você, né? Vocês são mais desviados que... Como assim conhecer? Não, a gente conheceu Jesus, a gente entregou a vida para ele, né? A gente tomou jeito, vamos conversar, sair para conversar sobre isso e tal. Foi um momento assim, que Deus teve misericórdia da vida deles, porque Deus trouxe eles de volta para a família, e foi um momento que Deus teve misericórdia de mim, para não me deixar ir. Então, foram coisas que casaram muito bem. Que coisa, logo agora. Logo agora. Calma aí, a gente tem um encontro. Vamos primeiro na balada, depois a gente resolve. Não, mas o impressionante é que essa notícia que eu recebi dos meus amigos foi tão impactante
que eu acabei caindo em si, sabe? O que eu estava querendo fazer? Né? Olha, eu conheço a Deus, né? E eu estava querendo ir. Eles acabaram de conhecer Jesus e não estão querendo mais ir. Então, que belo crente Troquei né? por um prato de lentilha. Quis trocar por um prato de lentilha, mas Deus veio antes e deu uma solução. A presbiteriana tem esses acampamentos? Eles fazem? Não era no contexto da igreja presbiteriana, né? Eu estava na igreja Holiness, que foi uma igreja que eu fiquei até os 30 anos de idade. E lá nós tínhamos acampamentos, mas não foi exatamente um acampamento da igreja, foi um movimento, né, que teve e tal, de avivamento espiritual, né, ligado com batalha espiritual, né, sabe, esse negócio bem assim. E Deus usa no final, né? Deus usa, com a certeza. misericórdia de Deus alcança o... Deus está no controle. Eu vi um amigo nosso que postou esses dias nas redes sociais que estava passando um problema com o filho dele e tal, e o filho dele foi num acampamento e voltou completamente... convertido, assim, completamente diferente, e tinha encontrado Jesus verdadeiramente, que estava outra pessoa. Daí eu fiquei pensando, o que será que acontece nesses acampamentos? É uma coisa de doido, porque Deus, ele tem formas muito interessantes e muito misteriosas para trazer aqueles que são deles. Então, às vezes, Deus traz pessoas como eu, por meio da família, por meio daquela vivência normal de igreja. Sabe? Na minha vida não tem essas emoções de se desviar, não A desviar. maior emoção assim. dele foi no dia que os amigos dele se converteram. Ele falou assim, minha balada. Foi quase isso. A minha maior emoção foi ter ido no Looping Star, aquele negócio que dá uma volta no Play Center. A minha vida é mais ou menos assim. E tem gente que Deus permite viver coisas muito intensas, tanto negativamente, para poder demonstrar o poder da graça dele, daquela experiência de tirar lá da lama, sabe? E mostrar para a pessoa, não, quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem transforma Vejo sou eu. que tu és profeta, está falando das nossas vidas, né? Nós estávamos debaixo da lama, né? Vivendo justamente isso, e eu consigo entender muito bem esse conceito quando você fala, porque conversando com muitas pessoas, a gente vê algumas pessoas que viveram, que nem você viveu, Paulo, daí fala assim, nossa, é muito legal seu testemunho, Galego. Eu falo, não, é muito legal o seu, porque para você se manter desse jeito é só Deus sustentando a sua vida. Porque se Deus tirar um pouquinho a mão, você vai fazer as mesmas coisas que eu. Sim. As pessoas falam, nossa, Galego, essa sua vida toda promíscua. Eu falo assim, não, maravilhosa é a sua, que você casou virgem, você teve só uma mulher, você vai viver uma vida em paz, não vai ser nunca atormentado por nada daquilo que nossa carne oferece. Então, é muito bom ter pessoas que nem você, assim, que tem essa voz, porque hoje, até isso, dentro do meio evangélico, não existe mais. As pessoas querem ter testemunhos para contar. Contar coisas absurdas. Mas às vezes não é nem que elas querem, elas têm mesmo, né? Não é que quer, né? Elas têm. Não, mas né? tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que falam assim, não, deixa eu ver o que é para eu experimentar. Minha experiência vai ser experimentar para depois. Mas isso é muito interessante, porque eu tive vários amigos, depois desse processo de conversão, de avivamento e tal, que a nossa turminha experimentou, que vieram e conversaram assim, eu vou lá para os meus amigos do mundo de nu, porque eu preciso trazer eles. Então eu preciso estar onde eles estão, preciso alcançar eles. E a gente falava, cara, não faz isso, porque se você sair daqui, o pecado tem uma força muito grande. A gente não pode ignorar. Brincar com ele, Não né? pode brincar com né? fogo. Não pode brincar com fogo. E toda vez que isso aconteceu, infelizmente, eu vi pessoas que iam com uma boa intenção, mas eram movidos por um certo tipo de ingenuidade, sabe? Por não conhecerem a força do pecado, as artimanhas de Satanás, que quer tentar nos derrubar a todo momento e tá nos rondando a todo instante para fazer isso. Então, assim, eu tive testemunhos não muito, né, efusivos sobre a minha vida, mas coisas que aconteceram com pessoas do nosso entorno, amigos, tanto de pessoas que foram realmente alcançados por Deus numa situação totalmente depravada e que hoje são servos do Senhor, como aquelas pessoas que a gente viu experimentar alguma coisa, experimentou junto aquele mover de Deus, mas que depois optaram por outros caminhos e que se tornaram pessoas tão duras no coração que só um milagre de Deus para a gente ver eles retornando, né?
e sendo alcançados novamente. Então, são várias maneiras, né, de Deus agir conosco e também as várias reações que nós também podemos ter diante daquilo que Deus faz. É. Mas é por isso que Deus nos permite viver nessas coisas, né? Porque tem pessoas que a gente olha, eu acho que mesmo nós que cremos assim, que a gente olha e fala assim, meu Deus, aqui, Senhor, vai ter muito trabalho, né? Tem pessoas, inclusive, que a gente olha e se a gente não crê muito, a gente vai dizer, não tem conserto. Né? E nós já fomos essas pessoas que provavelmente devem ter olhado para a minha vida e devem ter falado, essa daí não vai se converter nunca, né? Não tem jeito, jamais, essa probabilidade é zero. E olha o que Deus faz. Então, é isso que eu te falo. Às vezes, Deus, não é que a gente quer contar o testemunho existe, né? Existe. Eu nunca pensei que eu ia me converter, isso nunca foi um alvo para mim, nunca foi algo que eu almejei. Aconteceu. Hoje você escuta pessoas falando, não, eu vou aproveitar só um pouquinho aqui, depois eu me converto. Eu sei que um dia eu vou me converter, mas não é agora o momento. Nós temos escutado isso constantemente. Já aconteceu com um amigo de infância isso. Né? Eu lembro que a gente estava conversando tal, não, você precisa voltar para Jesus tal. E eu lembro que ele me disse assim, olha, me dá 10 anos. Eu vou aproveitar a vida 10 anos. E depois eu volto para Jesus. Dali a um tempo muito breve ele morreu. E isso, de alguma maneira, sobrou com uma ferida muito grande dentro do meu coração. Não no sentido de eu ter ou não culpa naquilo, mas de ver como as pessoas elas podem ser iludidas e se acham donas da própria vida, sendo que elas não sabem o que vai acontecer dali a 10 segundos e ficam brincando com isso. Não, daqui a pouco eu vou. Mas quem te disse que aquele daqui a pouco vai realmente existir? Né? A Bíblia fala para a gente aproveitar todas as oportunidades. Às vezes, se você não aproveita uma oportunidade que Deus oferece, aquela oportunidade, sabe lá se vai vir ou não vai vir. É muito complexo. A gente vive num mar de incerteza. Por isso que a gente tem que depender sempre de Deus, ter o nosso coração humilde em reconhecer que a gente não pode brincar com coisa séria, que a gente sempre tem que buscar a direção de Deus. Porque a gente falou de pessoas que querem ter esse tipo de testemunho catastrófico, mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. No nosso coração, só Deus sabe o quanto de porcaria tem no nosso coração e só Ele para cuidar da nossa vida. Então a gente precisa dessa dependência dele sempre. A gente costuma falar justamente isso, né? Que se colocar a imagem agora... Imagina você aí na sua casa, se agora colocasse um filme do que passa no seu interior. Quem continuaria te amando? As últimas 24 horas já basta. Não precisa nem muito tempo. Nem 24 horas ainda você vai ficar mais apavorado que tudo. Mas essa indagação é necessário ser feita. Isso daí está falando de um homem que vive num padrão completamente diferente, né? Um homem que viveu num padrão completamente diferente. E todos nós somos pecadores, mas nós carecemos dessa graça. E essa graça que tem nos conduziu a sua vida de maneira maestral, a minha de maneira maestral, que nós jamais poderíamos imaginar. E essa questão de contaminar pelo pecado é muito sério, porque... Tem uma história que fala justamente assim, o inimigo, Satanás, fica falando para você, não se converte agora não, porque ainda é muito cedo. E você acredita nisso, e depois, quando você fica velho, você vai, daí o próprio Satanás fala de novo, agora não adianta mais, agora já é muito tarde. E para Deus todo é o tempo é agora. Mas, Paulo, você acredita que é uma decisão viver a vontade do Senhor, ou é um despertar que vem de Deus? Eu creio que tudo é movido por um impulso inicial de Deus. Deus é aquele que faz o querer, Deus é aquele que efetua no nosso coração. A nossa salvação é algo que vem dele, né? O que nós podemos fazer é ter a consciência de que, uma vez alcançados pelo Senhor, nós temos a responsabilidade também de mantermos a nossa vida em ordem. É uma responsabilidade nossa e Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Então, o aspecto que nós chamamos a teologia de santificação, ou seja, o constante agir dentro do nosso coração, do Espírito Santo, não é aquele negócio, você fica lá sentadão, né, e de forma passiva o Espírito Santo vai fazendo sem você colocar... Sem interação. Sem interação. Não, o Espírito Santo, ele gosta da nossa interação, da nossa reação, do nosso empenho em amar o Senhor, em servir Ele. Todos nós sabemos que tem dias que é muito difícil ser crente. É muito difícil tomar as decisões corretas. Mas o seu coração inclinado para o Senhor
muitas vezes é aquilo que alegra o coração de Deus. A gente faz aquele esforço para não pecar, não é verdade? E às vezes a gente peca. Deus está muito de olho nesse esforço, no processo, né? Que conduz você ao amadurecimento. Nós pecamos porque nós somos falhos. Mas uma coisa é você pecar porque quer pecar e chutou o pau da barraca para pecar, e outra coisa é você estar lá lutando 24 horas e por algum motivo, por alguma fraqueza você pecou e você se arrependeu, nunca mais vou fazer isso, Senhor. Você chora, você muda o rumo e vai lá, todo dia, né? Todo dia fiel diante do Senhor. E eu acho que essa parcela de responsabilidade todos nós devemos saber que temos. A iniciativa pode não ser nossa, mas o impulso que Deus dá é para nós movermos as nossas perninhas e andarmos, movermos as nossas mãos e fazermos as coisas do Senhor. Tá, mas ainda então como entender, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que não é convertida, que está completamente fora dos caminhos do Senhor? Aí você quer chegar naquela pessoa, evangelizar, falar de Jesus, e ela não aceitou Jesus. Então, é porque o Senhor não quis, naquele momento, que ela se convertesse. Quem opera o querer, né? Quem desperta a fé na pessoa é Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, por vezes, existe um processo que para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas é mais demorado. Que é conforme a vontade de Deus. Conforme mais a rápido vontade ou mais de Deus. demorado. Conforme a pessoa também. Às vezes a pessoa também precisa de um tempo para digerir, porque é uma mudança muito grande. O evangelho traz uma realidade muito diferente daquela que nós estamos acostumados a viver no mundo. Você acaba indo na contramão de tudo. Então imagina... Radical, né? É radicalidade total. Imagina a cabeça como fica, o coração como fica. E tem pessoas que demoram. E tem pessoas que têm o coração fechado. Elas têm o entendimento cegado a tal ponto que não conseguem enxergar a vontade de Deus. Dentro da nossa perspectiva, nós cremos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Nós pecamos, o ser humano pecou, né? O ser humano é que escolheu o caminho de desobedecer, de ser rebelde, o ser humano que escolheu o caminho de ser punido, o ser humano que foi a passos largos para o inferno. Dentre todos que vão ser julgados aí para o inferno por causa do pecado, por amor, Deus, ele nos escolheu. E se Deus nos escolheu, é porque Deus, ele possibilitou que, a despeito da frieza do nosso coração, da nossa cegueira espiritual, a palavra que uma vez foi ouvida, ela pudesse abrir de alguma maneira os nossos olhos para a gente contemplar o vislumbre da graça de Deus. E todo mundo que tem um vislumbre verdadeiro da graça de Deus, daquele momento em diante, não consegue mais ser a mesma pessoa, porque a graça de Deus, ela transforma. Você conhece Jesus, depois que você conhece de verdade, eu estou falando de relacionamento verdadeiro, depois que você conhece Jesus de verdade, você pode colocar qualquer opção de pecado que você estava acostumado, você não vai mais escolher aquilo. Por quê? Porque você encontrou em Jesus a fonte de um prazer maior, a fonte de uma alegria maior, você se sente amado. A gente faz um monte de besteira porque, na verdade, a gente quer se sentir amado, quer se sentir valorizado, né? A gente está buscando, na verdade, uma solução para aquilo, né? Como as pessoas vão me amar mais se eu ficar aqui sem fazer nada, sem ser visto? Então, as pessoas acabam fazendo um monte de coisa para chamar atenção, para serem aceitas. Sim, e essa aceitação, ela é muito passageira. Sim. Né? Ela passa como se fosse um vento. Né? A juventude das pessoas passa, a beleza das pessoas passa, o dinheiro das pessoas acaba. Calma aí, da beleza não fala assim não, eu acho que eu vou continuar assim, mano. Da minha esposa também, a beleza não. Uma coisa eu posso... Passa sim, eu te garanto que passa. Mas lá no céu, todo mundo vai ser uma boniteza, imagina, lá no céu todo mundo vai ser lindo. É muito importante a gente contemplar o que é essa eternidade, porque as pessoas estão com os olhos voltados para aquilo que é terreno, para aquilo que é presente, para aquilo que é efêmero. E somente mediante ao conhecimento da palavra que nós poderemos contemplar aquilo que é eterno e enxergar esse valor. E, claro, isso vem mediante o conhecimento. Hoje nós estamos abdicando desse conhecimento. Quantos anos você demorou para se tornar pastor? Olha, eu entrei no seminário em 2007. Eu fui ordenado em 2021. Então faz a conta, uma longa jornada. Uma longa jornada. Quase 20 anos. Quase 20 anos.
E, de preparação. e isso não é uma constante. Nós vivemos num país laico, né? Então, isso daí tem sido hoje cada dia mais deturpado. Como que você vê a importância da capacitação intelectual daqueles que estarão responsável por uma infinidade de pessoas? Uhum. Eu creio que quem está numa posição de liderança tem uma responsabilidade muito grande com a questão do ter o domínio do conhecimento. Porque conhecimento é algo que realmente está lá para edificar o povo, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento bíblico. Nós, como pastores, nós não temos outra coisa que nós mexemos e não temos outro objeto da nossa ação se não for a palavra e o que a palavra faz no coração das pessoas. Então, o pastor não está lá para ensinar simplesmente uma boa moral. Isso você tem com qualquer coaching aí. O pastor não está lá para ensinar que você tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa generosa. Isso qualquer pessoa de bom senso vai ensinar. O pastor lá está para ensinar a palavra de Deus e o que Deus faz na vida de um pecador, como que Deus transforma e como Deus quer continuar agindo. E todo esse conhecimento vem da palavra de Deus. Então você precisa conhecer muito bem. O pastor é como se fosse um médico. Ninguém em sã consciência se submeteria à cirurgia de uma pessoa que não conhece nada de anatomia. Não, mas eu orei ali, não posso operar, não? Deus pode fazer muita coisa, mas em casos normais isso não acontece. Mas você depositaria a mão do seu filho numa pessoa que pegou e falou assim, ó, eu fiz ali um curso EAD do... Não, claro que não. Se nós tratamos a nossa vida, a nossa saúde com esse esmero e esse cuidado, por que a gente não trata a nossa vida espiritual, que afinal é muito mais importante, porque é o que vai nos levar à vida eterna? A nossa vida aqui vai passar muito rápido. Muito rápido. A nossa alma, né, a nossa parte material vai perdurar para a eternidade. E aquela pessoa que está lá liderando essa parte espiritual tem que ter um conhecimento, não precisa ser um conhecimento perfeito, mas precisa manejar bem a palavra de Deus, porque é o que ela vai pregar. Precisa conduzir muito bem as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, falar quem é Jesus Cristo, ter uma visão bíblica de quem é Jesus, não esse Jesus que é pop, é um Jesus que é vendável, que é mercadologicamente correto, mas esse Jesus que para nós diz assim... Que dou o que doer, Jesus é assim. Segue, toma a sua cruz e segue, né? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si Ai, mesmo. que dor, né? E isso não dá ibope, isso não dá curtida em Instagram. Agora, uma pergunta que eu tenho para quem tá em casa, né? Eu acho que as pessoas questionam muito assim, por que orar por outras pessoas? Como Deus me ouve, né? Como Deus vai agir na vida de outra pessoa através da minha oração? Por que orar? Olha, que pergunta legal. A oração é o nosso elo de comunicação com Deus. E Deus não é uma força. Deus não é um pedaço de alguma coisa. Deus é o Criador, mas Ele, ao mesmo tempo, é um ser pessoal. Então, Deus gosta de relacionamento. E Ele nos criou para isso. Quando Deus criou a humanidade, foi para que, por toda a eternidade, Deus tivesse um relacionamento muito especial com os seres humanos. Nós que demos um pé nisso daí, fomos embora e fizemos o que fizemos. Mas Deus deseja isso. E a oração é a forma de nós expressarmos a Deus, nós escancararmos o nosso coração diante de Deus, né? A oração não é um monólogo, que eu falo tudo para Deus e Deus tem que só ouvir. Não, quando eu oro, eu abro meu coração, mas eu também sou ministrado pela presença de Deus, que por vezes nos dá paz, por vezes nos deixa inquietos para tomar uma atitude correta. Mas nós devemos orar por outras pessoas, porque Deus, Ele age por meio de nós. Então, olha só que coisa legal. Deus não precisa de nós, mas Ele faz questão de nos usar como instrumentos para a transformação de outras pessoas, principalmente. Então, Deus, Ele já determinou que certas coisas Ele vai fazer só por meio da oração. Então, nesse sentido, orar é um privilégio muito grande, porque eu tenho aquela noção de que por meio da minha vida, Deus está abençoando o outro. Quando eu estou orando pelo outro, eu estou sendo bênção na vida daquela pessoa. Então, eu incentivo todo mundo que está em casa a orar.
por você, claro, tem que orar por você, mas pelas pessoas que estão ao seu lado, pela sua família, pelos irmãos da igreja, por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, por aquelas pessoas que perseguem você, porque você não sabe, mas Deus pode estar usando a sua oração para abençoar, para salvar, para trazer transformação. E às vezes você nem vai ver isso na vida, não. Às vezes você ora por uma pessoa e você esquece daquela pessoa. Mas lá no céu a gente vai saber. Ele vai vir assim, aquela pessoa vai vir assim, por causa da sua oração, né? Deus transformou a minha vida. A sua oração, oração de mãe, oração de pai. Que forte né? isso, né? Os nossos filhos, eu tenho 3 meninos. Eu não vou viver o tanto quanto eles. Eu não vou ver o fruto da minha oração na vida deles. Mas eu sei que Deus vai frutificar as minhas orações até o último dia de vida deles e na posteridade deles. Amém. Na nossa igreja, as pessoas vêm e vão embora. Vão embora, a gente não sabe para onde eles vão. Mas eu sei que a minha oração foi um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Então isso daí não é prerrogativa do pastor. Não, porque eu quero receber a oração do pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa. É isso que eu ia te falar. Quantas pessoas deixam de orar pelas suas vidas ou dentro da sua casa para pedir a oração do pastor ou alguém que ore pela vida dela? Nossa, pedir oração pro pastor é massa. Mas você orar por outra pessoa é muito legal. Porque você exerce uma prerrogativa que não é só do pastor. É uma prerrogativa que Deus deu para todos os crentes. Nós somos sacerdotes universais. Então, nós somos um canal do ministrar de Deus na vida de outras pessoas. Então, a gente precisa assumir essa nossa posição. Não terceirizar para outras pessoas que a gente acha mais poderoso. Quem disse que a oração dele é mais poderosa do que a minha? A minha fé, então, não vale nada e a fé dele vale muito? Se você está orando, você já está exercitando a sua fé. E a Bíblia diz que Jesus ensinou que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de... Jesus não nos exige a fé do tamanho de um monte. A fé do tamanho de uma mostarda pode fazer com que um monte mude de lugar. Então é essa fé que Deus quer ver em nossos corações. É a maneira de nós exercitarmos essa fé por meio da oração. E como que você lida com as pessoas que você... ver que elas estão em sofrimento, que elas estão realmente sofrendo por algo que elas não conseguem enxergar. No caso, chega uma pessoa lá na igreja, vai se aconselhar com você, vai conversar com você, ela está sofrendo por algo que aconteceu na vida dela e você tem a resposta para ela. Você fala, é esse o caminho. Mas essa pessoa continua igual, vai passar o tempo, ela continua igual, com o mesmo sofrimento, mesmo você tendo a resposta para ela. Como você lida com esse tipo de situação? Eu acho que a gente lida como um pai, né? Olha angustiado por um filho que faz decisões erradas. A gente está lá do lado do filho. Tá falando assim, olha, esse caminho é o correto. Mas eu não posso viver a minha vida nem pelos meus filhos e nem pela minha membresia. Então, o pastor chora junto, sofre junto, espera, ora para que Deus dê um clique na cabeça da pessoa, né? Mas nós não podemos fazer para além do que é nossa responsabilidade, que é nós ensinarmos, discipularmos, acompanharmos, exortarmos e criarmos as condições para que a pessoa possa cair em si e tomar a melhor decisão. Se a pessoa tomar a melhor decisão, glória a Deus, porque nós somos instrumentos de Deus para salvar uma pessoa. Se não, a gente fica triste, né? O pastor vive pouco por causa dessas coisas. Isso daí vai acumulando no coração, né? Mas a gente também não pode ter aquela síndrome do culpado absoluto, sabe? Não, eu sou culpado por tudo. Não, mas a gente fica triste, porque a gente quer ver aquela pessoa bem. Eu acho, assim, eu não sei como é que é o sentimento, claro, você que é pastor, né, e cuida de um rebanho, mas assim, eu digo assim também para as pessoas que estão dentro da igreja ou dentro das suas próprias casas, né? A esposa se converteu e aí ela não vê aquele marido convertido, não vê os filhos. E aí você começa você fala, bom, vamos ler a palavra, Jesus, as respostas estão em Jesus. Aí você começa a criar uma raiva, as pessoas começam a criar uma raiva, em vez de ser amor que Jesus está te ensinando, já é uma raiva, porque aquelas pessoas não se converteram e você está indicando o caminho, que acaba todo mundo se perdendo. Mas sabe por que a gente fica com raiva? Porque nós nos vemos no controle das coisas.
E como não funciona do jeito que eu quero, eu fico bravo. Não é assim que acontece? É assim. Mas não é que a gente tem que largar a mão e deixar e ficar passivo para Deus fazer o que ele quiser. A gente faz o que está ao nosso alcance. Continua amando, continua cuidando, continua sofrendo junto, continua orando para que Deus, em algum ponto da vida, traga aquela pessoa. Existem mães que oram a vida inteira para um filho se converter. E às vezes existem mães que não estão vivos para ver o fruto da oração. E infelizmente tem mães que vão orar a vida inteira e o filho não vai se converter. Então a vida nossa, ela é muito complexa. Então a gente não pode achar que nós controlamos a tal ponto da gente ficar bravo conosco mesmo, porque certas coisas dão ou não certo. A gente tem que saber que quem salva é o Senhor, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós podemos orar para sermos melhores instrumentos, para não criar ruído na hora de pregar o evangelho, para a pessoa não ter o risco de não compreender porque eu falei coisa errada, então eu me policio, eu cuido para mostrar um testemunho para a pessoa. Então, você quer saber o que é viver com Jesus? Então olha para mim. Quantos de nós podemos bater no peito e falar assim, me imita, porque eu tenho vivido de forma legal diante do Senhor? Então essa tem que ser a nossa angústia. Hein? Como Paulo disse, né? Paulo era macho. Paulo disse a Timóteo. Ele era macho, mas ele falou a verdade, né? Ele podia bater no peito e falar, né? A questão é que isso não é só coisa de Paulo, nós também, né? Olhar para os filhos assim, você quer ser crente, você tem que ser crente, vive exatamente como o papai está vivendo. Como o papai cuida da mamãe, como o papai administra o dinheiro da família, como o papai lida com as frustrações, né? Porque se a gente só carrega também, por outro lado, aquela visão que tudo vai dar certo, tudo vai ser uau, né? Recebeu Jesus, não vai ter problema na vida, aí a gente cai num outro perigo, entendeu? De um triunfalismo meio que ingênuo. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade e precisa viver essa realidade do contato com o outro, não somente com a cabeça, mas com o coração. Então, a gente tem que fazer com que a teologia desça até o coração. Se a teologia fica só aqui, a pessoa fica insuportável. Nós sermos realistas, né? Hoje em dia as pessoas elas estão muito sensíveis às verdades, à realidade, né? E, infelizmente, as pessoas que passam a mão na cabeça são aquelas pessoas que menos se importam com os outros, né? Aquelas pessoas que falam, que sabe que a outra tá errando, mas falam, tá tudo bem, te faz feliz, tá bom pro seu coração? Então, tá tudo certo, o Senhor quer te ver feliz. Geralmente, é essas palavras que a gente recebe e são essas palavras que as pessoas gostam de escutar. Quando passam a mão no seu ego, no seu orgulho e não deixam com que você realmente viva a verdade. A verdade, ela é dolorosa, né? É difícil, mas é a única coisa que vai causar transformação no ser humano. É verdade. Eu quero ver a gente ficar passando mão na cabeça do nosso filho toda hora, né? Diante de perigos que nós estamos vendo e que eles não estão vendo. Então, eu acho que o amor verdadeiro é muito diferente de um amor leniente que o mundo propaga. Um amor, tá tudo bem, tá tudo em paz, você tá bem e eu também, então tudo ok. Eu acho que o amor tem esse poder de transformação, de querer que a pessoa seja muito melhor do que ela é, de querer que a pessoa viva uma realidade muito melhor do que ela está vivendo. E nós sabemos que a única coisa que nos conduz a essa realidade é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nos salva, o Evangelho que nos dá uma perspectiva para além dessa vida. Olha só como nós somos bem-aventurados. Todo mundo vive só com o olho focado no que vai comer hoje, no que vai fazer hoje, na conta bancária que tem hoje. Mas nós temos uma visão para além da eternidade. Aqui é só passagem, nosso olho está lá. Então, para chegar lá, a gente passa por esse mundo e por essa vida. Mas o nosso padrão de passar por esse mundo não é o padrão desse mundo. É o que a nossa esperança em Jesus Cristo, ela molda. Estamos, mas não somos, né? Peregrinos nessa terra. Somos peregrinos. Peregrinos. Eu fico sempre pensando a respeito de algumas coisas, até que eu tinha contemplado nos seus livros, né?
a promulgação da palavra, a origem da palavra, porque hoje estão tentando invalidar a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus, com esse também, o triunfalismo é algo já que todos começaram a compreender, mas como deve ser feita agora essa promulgação da verdade para que não se dobre diante dessas mentiras que têm surgido. E ainda mais você, um profundo conhecedor do grego, do qual o evangelho foi escrito. Como você tem visto essas deturpações que estão acontecendo no nosso meio? E não é só de hoje, porque sempre foi assim. Sim. Mas com o advindo da internet, tudo se propaga de maneira muito viral, vamos dizer assim. Pois é, a gente está vivendo o melhor mundo que a gente poderia viver, mas também isso nos traz uma outra realidade de nós estarmos expostos a coisas que, assim, são coisas das mais absurdas possíveis que as pessoas falam sobre Deus, sobre a palavra de Deus. O que seria o melhor mundo que nós poderíamos viver? Não, o melhor mundo é o que nós estamos vivendo hoje, tendo acesso à informação em tempo real, né? Sim. O que as pessoas chamam de democratização da informação, coisa que meus pais nunca tiveram, meus avós, então, essas coisas. né? Sim. Eu ainda peguei a época que o vendedor batia na nossa casa para vender a Barça, a enciclopédia com 20 e tantos volumes. Caramba! Hoje não precisa disso, porque eu pergunto pro Google, não precisa nem digitar, eu falo pra Alexa, ela me responde. Eu digito lá no chat GPT lá e é impressionante. Sai texto, sai vídeo, sai desenho, sai um monte de coisa. Sai até curso, se quiser. Curso, um monte de coisa. Agora, nós temos que ter hoje uma responsabilidade, um discernimento muito maior. Por quê? Porque nós estamos expostos a muito mais opções, desde as coisas mais terríveis até as coisas mais abençoadas, mas que no limbo, no meio, são coisas que meio, sabe, você não sabe definir bem se é algo bom ou se é algo ruim. Sabe quando tá no meio termo, um negócio bem misturado? Nós precisamos ter hoje aquilo que nós chamamos de sabedoria digital. Né? Nós discernirmos bem, nós buscarmos informação de uma forma muito melhor do que nós tínhamos antes. Então, num mundo de hoje, em que você faz um podcast com um ateu que descredibiliza a palavra de Deus, tem milhões de visualizações. Mas ninguém para pensar que o argumento que as pessoas usam para desacreditar a palavra de Deus são argumentos que muitas vezes não fazem menor sentido. E que cientificamente também não fazem sentido, são apenas argumentos jogados ao vento que as pessoas acham de alguma maneira lógico e que tomam como realidade, como verdade absoluta. É lógico, eu não tenho como provar por A mais B, desenhando na lousa, que foi Deus que inspirou as Sagradas Escrituras. Porque não tem vídeo de Deus escrevendo, de Moisés escrevendo. Com a tábua na mão, ele não fez uma selfie. Não tem testemunho de Moisés e mesmo a selfie, gravado. a selfie, vamos convir que a selfie também não vai dar pra acreditar. Que nem você vai ver as fotos do seu celular aqui, você olha a foto de 2 anos e fala assim, nossa, parece que eu tô mais novo do que hoje. Daí você fala, meu, eu esqueci que tinha filtro naquela época. Você vê que hoje não dá pra acreditar em não nada. Dá. Porque tem até deepfake agora, né? Tem vídeos que, tipo, colocam o seu rosto e fica perfeito, mas não foi você, é outra coisa. Nossa, isso eu não sabia. Mas as pessoas querem ser enganadas mesmo, né? Se colocar um vídeo, talvez falando, aconteceu determinadas coisas, elas querem uma mentira para que elas acreditem na sua própria verdade construída. As pessoas são muito propensas a acreditar em coisas fantasiosas, em coisas meio que... Né? A gente tem um senso meio rebelde. Então, se alguém vem e fala assim que Deus não existe, que a Bíblia é uma besteira, isso é muito prazeroso das pessoas ouvirem, porque nós vivemos numa cultura que... Porque não vai ter cobrança, né? De nada. Tem isso, mas as pessoas querem ser do contra também. A gente vive numa cultura que ainda é judaico-cristã, a gente tem padrões morais, éticos cristãos muito fortes, e as pessoas querem simplesmente ser rebeldes contra essas coisas e vão criando conteúdos que não se sustentam. A palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, é um aspecto basicamente de fé. Eu não tenho como provar cientificamente que foi Paulo que escreveu Romanos. Tá lá o nome de Paulo como autor, mas não tem o vídeo dele escrevendo. Mas eu sei pela fé, eu sei por tudo aquilo que a palavra de Deus
fazem efeito na minha vida, mas também hoje nós temos, academicamente, meios de dizer que a Bíblia é um livro coeso, que é o melhor livro de literatura, se a gente analisar só na questão literária. Não existe livro melhor, mais bem arranjado, com referências cruzadas das mais doidas possíveis, que conectam de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás. É algo que um único ser humano não poderia fazer. 40, 50 pessoas não poderiam fazer com tamanha harmonia. E isso chega em que conclusão? Chega em conclusão que que a Bíblia é um livro muito especial. A fé vai dar uma resposta definitiva. É especial porque foi inspirada por Deus. E a convicção que a gente tem da Bíblia ser a palavra de Deus é o próprio Deus que dá. Então, a gente tem que ser muito prudente para defender de forma correta a palavra de Deus, mas sempre nos apoiando e dependendo desse Deus, do Espírito Santo que inspirou essas escrituras e que hoje ilumina o nosso coração para que os nossos olhos sejam abertos e a gente possa contemplar a realidade desse Deus que ele se revela a nós, que se apresenta a nós, que se mostra para nós podermos conhecer ele e saber a sua vontade. É muito sobrenatural mesmo, né? Porque como você falou, né? Eu mesmo não sei explicar o que me faz ter essa fé e o que me faz negar aquilo que eu fazia antigamente, antes de conhecer a Cristo. Porque, como diz o galego, a gente nunca mais peca em paz, né? Depois que a gente conhece a palavra do Senhor. Bom termo, é verdade. Né? Você vai querer cometer alguma coisa, você não consegue mais fazer. Pode até conseguir, não vou dizer que não consegue, porque consegue. Mas sempre tem aquela coisa assim, eu sei que eu tô fazendo errado. O gosto do pecado não é mais o mesmo, né? Fica um gosto... O fel. Fica aquele amargo da morte, sabe? Porque é a transformação que Deus faz. E é impressionante como Deus faz isso. Só nós conhecemos a facilidade dos pecados que nós cometíamos antes de Jesus Cristo. Como era fácil pecar, como era gostoso pecar, como era bom estar em certos ambientes e fazer certas coisas. Mas sempre se dava mal. Sempre se dava mal. Mesmo não acreditando em Jesus, você traiu a esposa, você traiu o esposo. Não teve nenhum relato de que você diz assim, isso é uma coisa maravilhosa, deu tudo certo. Cheguei em casa, verdade. eu não acreditava em Jesus, mas ok, tá maravilhoso. A Bíblia tá errada, isso é legal. É muito legal. Na hora que você pensa, você fala assim, nossa, perfeito. Depois, na hora que começam a aparecer os frutos, eu que vivi uma vida completamente depravada, vêm os meus filhos que foram herança da minha depravação, eles geram ambientes que vão ser conflituosos com aquilo que nós vivemos. Tudo começa a crescer de maneira disfuncional, isso daí. Só que daí a graça de Deus cria uma harmonia do qual não seria possível se não houvesse a presença de Deus. A conta sempre chega. Vai chegar. A conta sempre chega. Agora, a conta dos nossos pecados foram todas elas pagas por Jesus Cristo, para que a gente pudesse viver diferente. E como Paulo diz, né? Eu não anulo a graça de Deus. Né? A gente não pode viver uma vida a anular a graça de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Então, cabe a nós uma reflexão, né? Do ouvir e do agir de Deus, mas também de como nós podemos viver de forma a responder essa graça. Né? É um agir de Deus mesmo, nós não termos algumas propensões ao pecado, mas depois que a gente começa a andar com Jesus, surgem muitas outras coisas dentro do nosso coração que vão iluminando o quão egoísta nós somos, o quão mesquinho nós somos, e a gente vai ter que lidar com isso até o fim dos nossos dias. Mas Deus vai dando graça para a gente não ficar absolutamente decepcionado conosco, para a gente não ficar depressivo, para a gente confiar que nós somos ruins, mas que Jesus é bom demais, Ele está trabalhando constantemente. A gente olha a nossa curta caminhada com Cristo, a gente olha para trás e já vê quanto que a gente andou até aqui, o quanto que Deus nos tirou coisas ruins, o quanto a minha forma de pensar, a minha forma de falar mudou, o quanto a minha forma de abençoar as pessoas, o quanto a minha forma de relacionar com as pessoas foi transformada. Isso você só vê quando você olha para trás e você tem aquela certeza, não, Jesus andou comigo, Jesus esteve comigo, Jesus me abençoou. Parece que não, né? Quando as pessoas parecem que caminham lá, acordam durante o dia, mas a minha vida hoje foi normal, onde estava Jesus? Ele estava ali trabalhando dia após dia.
Agora, a pergunta é, a pessoa que, por exemplo, está em casa agora assistindo esse podcast, fala assim, eu quero ter esse relacionamento com Jesus, eu sinto vontade, eu quero me aproximar de Jesus. Como conhecer? Por onde começar? Você que sente essa vontade de conhecer Jesus, é porque o Espírito Santo já está agindo na sua vida. Porque ninguém sente uma vontade natural de conhecer Jesus. Se você está sentindo sabe, essa coisa quente dentro do seu coração, essa vontade de conhecer Jesus, é porque Deus já está abrindo os seus olhos. E a Bíblia, ela é muito simples no que diz respeito a esse encontro. Se com o coração você crê e com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você já é salvo. Naquela hora. A partir disso, começa uma jornada, um caminhar, onde eu tenho que buscar uma comunidade para fazer parte, onde eu posso ver pessoas mais velhas na fé, tomar como modelo, onde eu posso ser instruído pela palavra de Deus, onde alguém pode andar junto comigo um caminho de discipulado, onde nós entendemos e vamos aprendendo dia após dia, num período longo, quem é Jesus e o que Ele fez por nós, para que isso que você sentiu como primeiro impulso se torne numa realidade mais plena na sua vida. Se você sente a sua vida atraída a Jesus, já é o convite de Deus para você entrar numa vida muito mais plena. E é fácil, né? Porque Deus já criou todas as situações, já abriu todo o caminho. Deus já enviou o Filho dele para morrer por você. O sangue na cruz já foi vertido, porque se você crê, esse sangue vai ser efetivo em você, vai limpar todos os seus pecados. Quando você acredita em Jesus, Jesus já envia o Espírito Santo no seu coração, já te sela, né? Já cuida de você. Tudo, o mais difícil, Deus já fez. O que cabe a nós é nós ouvirmos o convite, né? Vem e segue. Vem e vê. É só ir aos braços de Jesus, que ninguém que vai aos braços de Jesus sai frustrado. Jesus cuida até o final. Não haverá ninguém no inferno que clamou por Cristo e não tenha sido ouvido. Não, todos. Eu tenho essa plena com convicção. coração. Todos aqueles que clamarem verdadeiramente com o seu coração, eles habitarão os céus. E nos céus não haverão pecadores, né? Não. É entregar a vida e crer Todos também, foram né? transformados. E crer que o Senhor está no controle, né? Porque você estava falando assim que as pessoas só querem saber de viver o dia de hoje, né? Muitas não pensam na eternidade. Mas bom seria também se as pessoas se as pessoas vivessem o dia de hoje. Uhum. Entendeu? Que nem, ó, nós estamos aqui, nós estamos vivendo o dia de hoje, estamos aqui no podcast, vamos fazer tudo que a gente tem para fazer com excelência, entregar ao Senhor. Amanhã o Senhor vai dar conta. O problema é que nossos maiores problemas é pensar no dia de amanhã, é pensar no que vai acontecer, como que, meu Deus, como que eu vou conseguir suprir a minha casa, como que eu vou conseguir manter o meu casamento, o que vai ser dos meus filhos, gente, se eu não tiver dinheiro para pagar a escola. E aí vai adoecendo. E Liz, é um negócio tão doido que a gente tem a esperança em Cristo, né? Que nos conduz à eternidade. Mas as pessoas pensam que essa esperança é só alguma coisa do futuro. Então, alguma coisa que não tem muito a ver comigo hoje, só vai ter a ver comigo quando eu morrer e fui para o céu. Não. O que a Bíblia ela nos ensina, e o livro do Apocalipse é muito importante nisso, é que a visão e a esperança que eu tenho do futuro e da eternidade determina o como eu vivo hoje, que você falou. De como eu aproveito o dia. Sabe o carpe diem, né? Aproveite o dia. O crente é a melhor pessoa para fazer isso de forma correta. Você aproveita o ordinário. Os momentos extraordinários, como a própria palavra diz, são pequenas pitadas de graça que Deus vai dando ao longo da vida. São extras. São extras, são bônus. Deus está realmente impregnado, recheando o nosso ordinário, o nosso cotidiano. O ato de eu limpar a casa, de eu estudar, de eu dirigir, de eu estar aqui gravando esse podcast, depois eu vou para casa fazer um bom prato de comida, de orar com os meus filhos. Cada instante é um instante que, pelos olhos da fé,
eu vejo que o nosso melhor amigo está conosco, Jesus Cristo está conosco, nos conduzindo, né? Conversando com a gente. Eu não estou dirigindo sozinho, né? No meu carona, Deus está indo comigo. E eu converso com ele. E ele que me protege dos males que podem acontecer nesse trânsito doido de São Paulo. Lá em casa, eu posso estar sozinho, mas eu sei que eu não estou sozinho de verdade. Deus está comigo, dando paz no coração. O como nós lidamos com o cotidiano, com o comum, diz muito sobre a nossa espiritualidade. Quem quer viver muito do sobrenatural é porque ainda não entendeu que Deus tem um interesse muito especial em transformar o nosso ordinário e o nosso comum. E entender também que quando nós, por exemplo, estamos dirigindo e Deus está conosco, Ele também está conosco nesse trajeto se algo acontecer que não seja da nossa vontade, né? Uhum. Porque aí quando você pensa assim, ai, Deus está comigo em todos os lugares, mas aconteceu alguma coisa aqui, bati o carro. É porque exemplo. Deus não estava. Porque Deus não estava. Uhum. Cadê Deus? Ô Deus, você esqueceu de entrar. Mas na verdade o Senhor está ali. Está lá. E aquilo também foi permitido pela vontade de Deus. Às vezes eu já bati o carro várias vezes, né? Eu sou um péssimo condutor. Aí, quando eu bato o carro, vem aquela raiva no instante, né? Aí eu bati o carro, vem a parte carnal, né? Querendo, se sente arrasado. Mas eu procuro pensar assim, poxa vida, Deus está aqui comigo, podia ter acontecido coisa pior. Podia ter acontecido coisa pior. Deus me livrou de coisa pior. Deus me livrou. E a gente, se nós tivéssemos um olho espiritual, ou se no final do dia Deus abrisse uma tela assim e mostrasse pra gente todas as vezes que Ele nos livrou de morrer, porque o diabo tá lá tentando matar a gente todo dia. A gente está exposto a uma guerra espiritual. Você já imaginou quantas vezes Deus não interveio para nos salvar? Que Deus, Ele acampa com seus anjos ao redor daqueles que o amam, né? Quanta coisa não está acontecendo e que hoje, para nós estarmos aqui os três conversando de boa, né? Deus está realmente nos protegendo, guardando a nossa vida. E isso é você entender pelos olhos da fé o que Deus faz quando os nossos olhos não estão vendo. Porque é invisível, né? Então, invisível. como a gente não enxerga, fala, aqui tá livrando nada, aqui aconteceu nada. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e por isso que nós precisamos estar conectados o tempo inteiro. Ele fala meditar dia e noite na palavra. É dia e noite. Se a gente se desviar um pouquinho, se você abrir... É que nem o celular, né? Quando a gente tá focado em alguma coisa, aí você pega o celular, começa lá a ver o entretenimento. Aí acabou, né? Acabou a concentração. Você esquece. Se você estiver assistindo uma pregação e cair alguma coisa, esquece. É 1 hora vendo outra coisa. Né? E é assim que a gente vai desviando da palavra e vai começando a cair naqueles caminhos onde a gente falou, nem tenta, nem experimenta, porque a carne é fraca. Eu acho que o exemplo de José é muito legal. Porque a gente tem aquela síndrome de crentão, né? Eu sou crente, então eu posso tudo naquele que me fortalece, eu sou herói da fé e tal. E a gente brinca com coisa que não pode. A gente testa a nossa força. Eu costumo dizer pro pessoal que com o diabo as coisas são mais simples de serem resolvidas. Porque você invoca o nome de Jesus e o diabo vai embora. Mas o seu pecado não. Você pode invocar o nome de Jesus, o seu pecado tá lá, te tentando. Com o pecado que a gente tem que fazer. Não é repreender muitas vezes em nome de Jesus. É dar no pé, é fugir. É não criar condições para aquilo habitar o seu coração, habitar a sua mente. É fugir até da aparência do mal que o Novo Testamento nos ensina. Por quê? Porque nós somos fracos. Como diz o Leitão, a nossa carne é fraca e nossa alma tem amnésia. E uma boa amnésia, hein? Olha... E o pior é que o ser humano, sabendo do mal, ele pratica o mal, né? Nós sabemos que uma alimentação desregrada vai gerar uma série de contratempos na nossa saúde, e nós escolhemos nos alimentarmos mal porque o prazer temporário é melhor do que a recompensa lá na frente. Então o ser humano já está fadado a essa vida, de certa forma, fútil aqui nessa terra, e pela misericórdia de Deus ele tem guiado nossas vidas para que possamos contemplar as suas maravilhas. E quão maravilhoso deve ser poder contemplar, conhecendo mais ainda.
Eu não tenho essas habilidades para línguas. Eu tô aqui de frente pro livro Grego Diário. Ai, deixa eu ver. Algumas livro coisas, lindo aí. eu tenho Logos, né? Aham. Daí qualquer coisa eu vou lá no Logos ver. Fala o que é o Logos, então. Logos né, amor? é Para as um- pessoas não entendem, então, em casa. Logos é um aplicativo que possui uma série de recursos para análise dos textos sagrados, possui uma infinidade de livros, referências, é muito mais prático, isso daí é inegável. Então, eu chego lá, vou fazer a exegese de um versículo. Nossa, Posso abrir? olha o que está dizendo, e a gente vê que quanto equívoco nós cometemos de uma interpretação, vamos dizer, carnal. Uhum. Carnal, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí fala assim, mas calma aí, falta tanta coisa, então acho que ele nem é meu pastor, porque tá me Aham, faltando tanta aham. coisa. E quando nós Uhum. entendemos que se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, você Aham. já mudou totalmente o contexto. Como você enxergou a necessidade assim e a beleza de contemplar os manuscritos originais? Porque o grego, afinal, você pode falar com muito mais propriedade que eu acerca do grego koiné, de uma língua acessível para toda a população. E hoje os eruditos querendo arrogar somente para si essa inteligência de maneira que, eu vou vender meu curso e só você vai poder, você vai ter que me buscar aqui, senão você não vai entender. É muito interessante porque por detrás de tudo isso existe uma intenção de Deus querer se comunicar conosco. Então imagina, qual é a língua que Deus usa para falar com a gente? Já pensou? Quando Deus fala no seu coração, Deus fala com que língua com você? Com a língua que você sabe. Ué, com a língua portuguesa. língua que portuguesa? tá na Que Bíblia. eu sei mais ou menos, eu sou português intermediário, eu não tenho a E capacidade dessas vocês línguas. podem fazer uma reflexão agora. O português com o qual Deus fala ao nosso coração é exatamente o português dentro dos meus limites de gramática, com os meus traquejos linguísticos. É como se Deus conhecesse tanto cada um de nós que ele fala do melhor jeito que nós podemos entender. Deus é assim. Ele nos deu a sua revelação maior, que é a palavra de Deus, e ele teve que dar essa revelação numa língua, que é a língua do povo que ele escolheu para ser o povo dele no Antigo Testamento e o grande povo missionário para todas as pessoas. Ele escolheu no Antigo Testamento a língua hebraica, porque os hebreus falavam hebraico, e na língua grega, que é o título desse livro, porque na época de Jesus, o mundo ocidental tinha o grego como a sua língua franca. Então era muito lógico para Deus que os escritores bíblicos do Novo Testamento escrevessem em grego. Por quê? Porque uma vez que eles escrevessem em grego, aquilo que eles escrevessem iria atingir todos os lugares do Império Romano. Então, os gregos, eles universalizaram a cultura do mundo ocidental e os romanos abriram as estradas. Por onde que os cristãos foram? Se utilizaram da língua grega, andaram pelas estradas que os romanos abriram, para, no intervalo de 20, 30 anos, quase toda a Europa ser alcançada pelo Evangelho. Então, você conhecer as línguas originais abre uma janela para esse mundo e para essa realidade em que as pessoas utilizavam palavras com sentidos determinados e você compreende. As línguas originais, o Vitor Fontana, ele tem uma... Tem que estudar, eu tô olhando aqui. O Vitor Fontana tem uma imagem muito legal. A gente lendo a Bíblia em português é como se a gente visse um jogo de televisão naquela televisão de tubo. Né? Hoje a geração mais nova nem sabe o que é televisão de tubo. É um cubo. Era um cubo antigamente, que tinha uma tela curvada e você assistia. Você achava que os personagens estavam ali dentro, ali de dentro, tão grande que era. Pesquisa aí, televisão de tubo. Você vai ver como que é diferente da televisão que a gente tem hoje. Você assiste um jogo de futebol lá. Dá pra ver tudo que tá acontecendo. Mas não com tanta nitidez como a gente tem numa tela LCD, de tela líquida, de retina, de LED. Hoje você vê o poro dos jogadores. Mas o jogo é o mesmo. O que muda? O contraste da cor, a nitidez. Isso te leva para mais perto do texto. O texto fica mais próximo de você. Você entende melhor os aspectos que estavam na mente dos escritores, no coração de Deus para atingir as pessoas. Então, esse esforço de estudo
É para pessoas que Deus chama para isso, né? Deus dá habilidades e gostos específicos, é bem coisa determinada e coisa de nerd estudar essas coisas. Mas tudo isso é a base para que os teólogos possam estudar teologia, Você vai adorar. né? Para que as pessoas possam ler a Bíblia. Tudo isso é base disso. Olha, muito legal. Você vai adorar esse livro aí. Eu vou tentar estudar ele também, Opa. o grego. Cê- Eu Cê tava vai- dando uma o gal- olhada O galego ali. vai te ajudar. Eu tô dando uma olhada ali. Vai Tem ser você, viu? tem que parar, ver, né, com tempo. É uma Esse daqui eu já vi lá em casa. Ó, gente, Deus falou na língua dos homens, o galego já mostrou aqui no início do nosso episódio. Creio que deve ser maravilhoso, já pelo nosso papo que a gente teve aqui, que, olha, pra mim foi um episódio maravilhoso. Falou muito comigo. Tem coisas que a gente duvida, né? Ou dúvidas que a gente tem de pequenas coisinhas que às vezes a gente não dá bola, sobre o poder da oração, sobre como falar alguém que ainda não se converteu, como se chegar a perto de Jesus. E às vezes a gente até por vergonha não sabe como perguntar, né? Uhum. Por que eu vou perguntar? Por que orar? Eu só vou orar porque, né? Mas está orando sem saber exatamente por que e o quanto é importante fazer isso. Foi maravilhoso, né, amor? Muito bom, muito bom, muito bom. Poderia ficar horas e Eu horas aqui, a também. gente ficaria horas falando acerca das maravilhas do qual Deus nos concede, esse privilégio que nós temos de sermos cooperadores da sua grande obra. Amém. Mesmo falhos e pecadores, ele escolheu habitar nesses vasos frágeis. Amém. E tem mais algum para sair? A gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando em algumas opções, tem vários projetos. Tem coisa boa saindo, né? O pessoal acompanhando lá as minhas redes sociais vai ficar sabendo no tempo certo. Quanto Ó, tempo você demora certo. para escrever um livro? Cara, O Deus Falou na Língua dos Homens, foi escrito no começo da pandemia. Então, demorou um ano e meio para ter essa forma, né? Ela é uma composição de aulas que eu dei sobre o tema e a gente teve a graça de ter o contato por meio do Bibo, né? Na Thomas Nelson Brasil, e foi meu primeiro trabalho publicado por eles. O Grego Diário foi algo mais rápido em termos de costurar o livro, mas é fruto de um trabalho de uns 2 anos. Muito legal. Muito bom, muito bom. Muito legal. A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Essa é a grande pergunta que deve ser respondida nos dias de hoje, porque muitas pessoas estão falando por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, nosso grande professor irá dar uma resposta do qual você grave, porque tenha certeza que tem profundidade bíblica e teológica acerca disso. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Toda ela é a palavra de Deus. Então não existe nada que não seja a palavra de Deus. E tudo o que está escrito na Bíblia, ela não esgota o conhecimento no mundo. Então a gente não sabe a dimensão das galáxias, né? O tamanho das estrelas lendo a Bíblia. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus, para compreender o que Ele faz em Cristo Jesus e como Deus nos ama e quer nos alcançar com a salvação. Para isso, a Bíblia é perfeita, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela é aquilo que nós precisamos para conhecer a Deus e amá-lo mais. Amém. Perfeito. E toda a Amém. verdade é a verdade de Deus. Todas essas descobertas científicas refletem o caráter desse Deus maravilhoso. Então, pode confiar que com Deus não tem falha, não tem nada fora do lugar. Ele está no controle soberano de todas as coisas. E maravilhoso tê-lo aqui. Nós terminamos com cinco perguntinhas. 5 perguntas. Na verdade, são 5 palavras que você pode discorrer. Uma frase, um pensamento, como Uma melhor lhe palavra. conviar. Uma palavra, como for melhor para você. E tenho certeza que essas palavras você já está bem familiarizado. Que a primeira delas é a Escritura. Escritura é a base. É a base de todas as coisas. A segunda palavra é graça. Graça é a forma como Deus nos alcança em Cristo Jesus. Terceira palavra, fé. Fé é o
maior presente que Deus nos dá? Quarta palavra, Cristo. Cristo é o centro de tudo. Quinta palavra, Deus. Deus, nosso Pai. Amém. Foi maravilhoso. Positivamente tem um presente para você. Aqui. Muito obrigado. Olha aqui, bonitinho, ó. Smilezinho aqui. Legal. Olha só. Esse daqui eu vou ter que comer antes de chegar em casa, porque se chegar em casa não vai sobrar um pra mim. Então, ó, esse daqui eu dou pra minha esposa e as paçoquinhas eu como chegando em casa. Então, obrigado, Deus abençoe. Ah, tem outra coisa aqui, né? Tem um livro. Ah, aqui fala, galera, Douglas Gonçalves. Abraço, Douglas, você é muito querido. Bom, Paulo, obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, de ser um instrumento do Senhor, de poder contribuir com as nossas vidas, com a vida de quem está assistindo. A gente sempre finaliza nosso episódio pedindo para um de nós orarmos para aquelas pessoas que estão assistindo. E hoje eu vou pedir para você orar pelos nossos ouvintes, pelos nossos espectadores, telespectadores. Ok, vamos orar? Vamos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para que por meio dele nós tivéssemos a vida eterna. E eu quero orar por cada irmão, irmã, cada amigo, amiga que está acompanhando positivamente, que ouviu essa mensagem, que pode ser que tenha caído aqui por um lance aí bem aleatório, mas que o Senhor está falando, se sentiu tocado pela palavra. Que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, nos alcançando na nossa vida, dando ao Senhor livramento, nos preenchendo, ó Pai, com a sua graça e nos direcionando para que em todas as coisas possamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Oramos por aqueles que estão passando por momentos de angústia, de dor, de luto nesse momento, que a tua boa mão esteja sobre todos eles e que por meio desse podcast muitas e muitas vidas possam ser alcançados para a tua graça, para o conhecimento do Senhor e tenham a vida transformada. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Não esqueça de compartilhar esse episódio, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ser alcançadas. E vai ser essa pessoa aí que vem no seu coração, que você lembrou essas pessoas. Então, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece. Deixa aqui embaixo seu testemunho, seu recadinho pra gente. Curta, se inscreve no canal. E nós desejamos para você uma semana abençoada na presença do Senhor. Obrigado pela participação, Paulo. Muito obrigada. Sigam ele lá nas redes sociais. Sigam tem ele nas redes conteúdo sociais. fantástico. Qual que é o seu canal? @Won, W-O-N, _Paulo. Se você digitar Paulo Won no Google, só tem eu, então não tem eu. É melhor, gente. É melhor. Um beijo, até o próximo episódio. Uma semana abençoada, cheia da glória do Senhor na sua vida.